Estamos começando aqui mais um Saiba Mais LF, né? Estamos com uma pergunta bastante frequente, tanto pelos alunos como pelos internautas, né? Qual é essa pergunta? Qual embocadura eu começo durante a doma? O Leonardo está aí para responder para a gente. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, primeiro sejam bem-vindos, né? Mais um programa aí nosso. Na verdade, eu só vou usar a embocadura depois que eu fizer os dentes do cavalo. Então, assim, vamos lá. Começando do zero. A primeira coisa que eu utilizo é um cabresto especial de doma, que é um cabresto que ele tem duas argolas embaixo e fecha quando eu puxo. Então, para eu ter controle do focinho no cavalo. Então, a primeira coisa que eu quero no cavalo é ter controle do focinho dele. E aí, a partir desse momento, eu começo a evoluir nessa situação de doma. Trabalhei com cabresto 2, 3 dias, né? Coloquei sela já no segundo dia ou terceiro. Aí eu vou começar com um side pull. Então, side pull é uma ferramenta que vai é uma corda dura que passa no focinho do cavalo, onde acaba a cartilagem, onde acaba o osso e começa a cartilagem. Então, vai aqui e sai duas argolas laterais. Mais uma vez, eu quero controlar o focinho do cavalo. Onde o focinho for, o resto do corpo acompanha. Né? Então, eu já comecei com o cabresto, utilizando isso, depois com o side pull. E qual a diferença do side pull para o Heckmore, o Vacamore, que o pessoal chama por aí? O side pull, as argolas são laterais e o Heckmore, a argola sai por baixo. Então, as rédeas saem por baixo. Então, side pull, traduzindo, é puxa para o lado, né? Então, eu controlo o focinho do cavalo, eu controlo a situação. Quando que eu vou colocar a primeira embocadura da vida de um cavalo? Bem, então, eu já expliquei em alguns momentos, em alguns vídeos que você já deve ter visto, mas vou reforçar aqui. Os cavalos, eles têm um dente, não são todos os cavalos, tá? Mas a maioria tem um dente que chama dente de lobo, que é um resquício de premolar, tá? Que é diferente do canino, que só os machos têm, tá? Todos os machos têm, e algumas fêmeas vão ter resquício desse canino, tá? Mas dente de lobo é uma coisa e canino é outra coisa completamente diferente. Dente de lobo tem nos machos e nas fêmeas. É um dente que nos atrapalha quando a gente coloca o primeiro bridão, que o bridão bate nesse dente. E esse dente causa dor. A comissura labial, quando você puxa, bate nesse dente e causa dor. E muitas vezes esse cavalo vai ter reações com a cabeça de balançar, erguer, abaixar e, às vezes, dependendo do cavalo, até de pular, né? Por conta dessa dor. Então, por que eu não coloco um bridão no primeiro momento? Porque eu quero evitar traumas. Eu só vou colocar o bridão o dia que eu extrair esse dente de lobo e, naturalmente, trabalhar toda a parte dentária, que quando um dentista veterinário faz essa sedação, anestesia, né, para extrair esse dente, né? Naturalmente ele faz todos os problemas que por acaso aconteçam. Então, gancho, ponta de dente, onda dentária, degrau, tem várias situações que se pode trabalhar. Mas, num potro de 2 anos, que é mais ou menos a média que a gente trabalha, esse dente de lobo já está começando a erupcionar, ou seja, está começando a sair, tá? E já tem algumas coisinhas para trabalhar. Beleza, fez o dente, deixa cicatrizar. Se você quiser continuar montando, pode continuar montando com side pull. E depois você vai colocar um bridão. Qual o bridão que eu gosto de usar a primeira vez num cavalo? Bridão agulha, tá? É aquele bridão que tem 2 hastes na lateral, tá? Quando você puxa, você traz um focinho junto. Continuo naquela situação de puxar o focinho e o corpo acompanhar o focinho. Por que o bridão agulha? Porque essas hastes laterais, quando eu puxo, não deixa o bridão passar dentro da boca. Às vezes com o bridão D, com o bridão O, esse bridão acaba passando dentro da boca do cavalo e aí nos atrapalha, né? Uma forma de você evitar isso é colocando fechador de boca. Mas, num primeiro momento, eu não gosto de usar fechador de boca num potro. Gosto que ele trabalhe com a boca mais livre, né? Podendo abrir a boca um pouquinho, tá? Até ele se adaptar e, numa próxima situação,
eu vou usar o fechador de boca. Uhum. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, Leonardo. Ontem mesmo tive uma pergunta de um aluno do curso online, né? Ele falou, olha, eu peguei um cavalo para mexer e o proprietário, falei para o proprietário a respeito da necessidade de se fazer o exame dentário nesse animal. Aí a pessoa falou, não, eu não quero investir e tal, veja o que se pode fazer aí. Então, numa situação dessa, qual seria uma dica sua? Bem, vai chegar um momento que você, domador, você, treinador, já vai ter autoridade, né, para falar com o cara, ó, é para fazer, senão eu nem pego para tomar, né, eu não pego para trabalhar, treinar esse cavalo. Mas enquanto você ainda não tem, você que está começando e não tem essa autoridade, é importante que você tenha conhecimento disso tudo que eu estou falando. E a partir desse conhecimento, você vai conseguir persuadir esse proprietário a fazer esse dente. Você vai conseguir fazer ele entender a necessidade desse trabalho. Muito bem, você tentou conversar com ele, tentou persuadir e ele não aceitou, né, os seus argumentos. Então, o que você faz? Você pega o cavalo, pega a língua dele, abre a boca, chama o proprietário e mostra. Está vendo esse dente aqui? Ó? Esse é o dente de lobo. Se o seu cavalo estiver balançando a cabeça, erguendo a cabeça, negando, muito provavelmente é desse dente. Eu poderia dizer que 99% das vezes esse cavalo vai ter reações desse dente. Então, não adianta você vir depois botar a culpa em mim. Eu estou te falando a necessidade de fazer esse trabalho e você não quer investir nesse trabalho. Então, né, mais para frente, se acontecer essas situações, não me responsabilize. Claro que você não vai estar tirando o seu da reta, como diz o outro, né? Mas a probabilidade do seu trabalho não ficar bom é muito grande por conta da necessidade desse trabalho dentário que não foi feito. E eu posso, Leonardo, numa situação dessa, né, que não foi feito o exame dentário, eu trabalhar com esse animal no side pull, provavelmente ele não vai ter reação contrária, né? E a partir do momento que eu coloco a primeira embocadura, aí sim, se manifestasse esses sintomas, ficaria até fácil para o proprietário entender. Sim, então, legal você usar o side pull, porque assim, você sabe que se existir alguma reação contrária, não vai ser por causa do dente, vai ser uma situação comportamental. Realmente ele está com dificuldade de entender, ou até a sua mão, de repente, está sendo muito rápida, muito forte. Então, você consegue estudar a situação e conseguir reverter, né? Então, é importante que você tenha certeza que o problema não é o dente. Então, se é com side pull, você tem certeza disso, né? Agora, você pode trabalhar, então, bastante tempo trabalhando com side pull, até chegar um momento que você coloque o seu cavalo vai estar trabalhando bem, vai estar fazendo manobras, virando para frente, para trás, direita, esquerda, sem nenhuma reação. E aí, a partir do momento, você pode mostrar esse proprietário, filmar isso, mandar para o proprietário, e a partir do momento que você colocar o bridão e começar a existir esse tipo de problema, você vai ter certeza absoluta que realmente o dente está te atrapalhando. Uhum. E outra coisa, é uma pergunta bastante frequente também. Qual o período de transição entre side pull, bridão, e depois do bridão para uma outra embocadura? Tá, a primeira transição, que é do side pull para o bridão, a gente consegue até colocar números assim, né? Não é tão difícil, porque na verdade é necessidade de fazer o dente. Então, assim, eu quando trabalhava os meus cavalos, tinha tempo de domar cavalos, eu usava uma média de 3 meses no side pull. Então, usava, fazia os dentes, em 3 meses eu colocava o primeiro bridão. Agora, do primeiro bridão para o freio bridão, que normalmente é essa ferramenta de transição, né? Então, é importante dizer que quando você mudou de ferramenta do bridão para o freio bridão,
você já começa a usar o artifício de alavanca, né, da perna do freio, ou seja, você começa a usar barbela, o que antes não tinha no bridão. Então, com o bridão eu tinha ação de barra, ação de céu da boca, quando o bridão fecha, né, ele pega no céu da boca, e a ação direta, que eu puxo, ele vai. Quando eu saio do bridão e coloco um freio bridão, o que é um freio bridão? Ele vai ter bocal de bridão com perna de freio e utilização de barbela. A partir desse momento, esse cavalo começa a sentir uma nova pressão que ele nunca sentiu. Então, é importante, primeiro, que a perna desse freio seja bem pequena, não seja uma perna comprida, para a alavanca ser menor. E eu gosto dessa perna de freio atrasada, ela tem que ser curvada para trás. Se ela é curvada, ela é atrasada. Se ela é reta, ela é rápida. Tá? Então, eu quero uma perna curta e atrasada. O bocal, normalmente eu tenho 3 ferramentas da minha utilização no dia a dia, que aí quem vai escolher o cavalo, não sou eu. Então, eu vou ter uma perninha em L, com um bocal de bridão médio. Essa é outra coisa que a gente... Então, deixa eu voltar aqui, depois eu volto nesse assunto. É sobre a grossura do bocal do bridão, né? Então, quanto mais grosso o bridão, mais manso ele é. Quanto mais fino o bridão, mais bravo ele é. Tá? Então, eu gosto de começar com um bridão médio. Tá? Então, e a partir do momento que eu comecei a utilizar bridão, que esse cavalo está indo bem e tudo mais, beleza. Agora, se ele começou a brigar, se ele começou a me dar dificuldade de flexionamento, eu posso ter um bridão agulha também, porém torcido, que é um bridão de correção. É um bridão que eu vou usar 2, 3 dias e aí volto para o bridão anterior. Tá? Então, as ferramentas de correção, como o nome já diz, é para correção. Você vai usar 2, 3, 4 dias e volta na ferramenta anterior. Bem, tá legal no bridão. Quando que eu passo para o freio bridão? É importante te dizer que, assim, meu cavalo tem que estar muito flexível no bridão, tá? E aí, a partir do momento que eu começar a lapidar um pouco mais de manobras, começar a pedir um pouco mais de flexionamento, aí eu vou trocar essa ferramenta. E é difícil te dizer em quanto tempo isso acontece. Mas vamos dizer que seja depois, a partir dos 6 meses, por aí. Pode ser um pouco menos, tá? Porque a gente usou 3 meses de side pull, aí eu vou usar uma média de 3 meses de bridão, e aí a partir daí o freio bridão. Mas isso não é uma ciência exata, né? A gente depende de cavalo para cavalo, depende de pessoas para pessoas, tá? Mas é um mês a mais, um mês a menos, por aí. Essas ferramentas, então, eu vou ter, Feitosa, normalmente tenho 3, tá? Que é um com bocal de bridão médio, com a perninha L bem atrasada, um bocal Billy Allen reto, também com a perninha atrasada, e um bocal Billy Allen um pouco mais alto, que ele articula separadamente cada lado. Então, se eu mexo à direita, eu faço a barbela, a perna direita trabalhar e a barbela do lado direito agir mais rápido. E aí, tá, mas qual você usa? Não sei. Eu vou colocar no potro e vou... É a lei do erro e acerto. Eu coloco e vejo se o potro gostou ou não. Se ele gostou, bem. Se não gostou, eu troco e vejo qual ferramenta que ele gostou mais. Uhum. Então, Leonardo, normalmente as pessoas têm dificuldade em fazer essa transição, né? Embora elas se fixem muito assim nos prazos, né? Mas qual o momento que eu percebo na prática? Nossa, essa embocadura não está legal, preciso pegar uma que tem um pouco mais de ação. São 2 situações que você vai ver que não está legal. A primeira é que o cavalo está com muita reação, tá? Reação assim de não gostar, de erguer a cabeça, balançar a cabeça. E a outra é de pouca reação, ou seja, você está pedindo um flexionamento, está pedindo para ele te ceder nuca, está pedindo para ele flexionar lateralmente o pescoço e tal, e ele não vem, ele está fazendo muita força na sua mão. Então, nesse momento, é importante você ter uma ferramenta com um pouco mais de pega, tá?
O importante é que assim, você não sai, não é 8 ou 80, você não sai do 8 para 80. É importante que você tenha essas ferramentas, que você consiga fazer essa transição. Eu sempre brinco com os meus alunos, quando eu tenho a oportunidade de ir no quartinho de cela deles, eu vou lá olhar, né, as ferramentas que ele utiliza, as embocaduras que ele utiliza. Então, assim, é legal que eu vejo o que ele tem ali de artifício, né? E o que ele está usando. Então, eu gosto de chegar num quartinho e ver lá o bridão agulha, o bridão, pode ter até o bridão D, o bridão O, mas vai ter o bridão agulha, vai ter o bridão de correção, vai ter o freio bridão, vai ter o freio de correção. Aí vão ter outros freios de correção, que de repente são um pouco mais de pega, que é um gag bit, um levantador. Mas o que eu gosto de ver é que esse freio está esquecido lá no canto do quartinho, que ele não está precisando utilizar. Agora, isso vai depender muito da raça e da modalidade que ele trabalha. Então, vou falar um pouco da raça que eu mais trabalho, que é quarto milho. Então, quando você pega, por exemplo, cavalo linhagem de tambor, né? A modalidade de tambor, você pega cavalos com linhagem de corrida, normalmente você tem que usar um bridão, um freio com um pouco mais de pega, um levantador e tudo mais. Tudo bem. Agora, se você tem cavalos que linhagem de rédea, são cavalos mais calmos, né, que aceitam mais treinamento, você está usando uma ferramenta muito pesada, é porque a gente está lhe faltando artifício. Então, o artifício que lhe falta, você puxa no freio, tá? Mas é um tema bem polêmico, assim, bem difícil de explicar assim numa situação como essa. Mas é importante, né, que você comece a ter essas ferramentas variadas. Então, o cara, quando realmente tem fixação por treinamento, você chega na casa dele, ele tem freio de tudo quanto é jeito. Tá? E, na verdade, é isso aí. Se você tem freio de várias formas, então o freio vai ter ação de língua, vai ter ação de céu da boca, vai ter ação de barra, vai ter ação direta, são os bridões, né, e os levantadores, e vai ter a ação de babela, a ação de alavanca. Então, tem uma infinita variedade de cavalos e de freios, e aí você vai brincando com isso aí, tentando até que você encontre um freio que seu cavalo goste mais. Tem alguns freios que normalmente a maioria dos cavalos gostam, né? Tem alguns freios que a maioria dos cavalos não gosta, mas os que gostam, gostam muito, né? E aí é tentativa e erro, como eu falei anteriormente. Uhum. Eu percebo também pelo iniciante, né? Inclusive aqui na minha região tem muito disso. O pessoal já começa pelo aquele freio fixo, né? Uhum. Na verdade já é um freio. O freio fixo, assim, normalmente é um freio que eu utilizo ele por último. É o último freio. Então, eu gosto bastante de freio articulado. Eu utilizo um lado separado do outro. Me facilita nos flexionamentos, né? E aí, quando esse cavalo está pronto, na hora de lapidar esse cavalo, né, para finalizar, eu não apresento cavalo em prova, mas oriento muita gente, dou muita consultoria, né? E acompanho, né, vários treinadores. O freio fixo é normalmente para você finalizar e apresentar um cavalo. Quando um cavalo já está saindo bastante da rédea de pescoço, tá? Então, e normalmente, para um cavalo sair da rédea de pescoço, ele tem que já estar utilizando uma mão só na rédea, né? E no começo a gente está sempre utilizando as duas. Então, o cavalo que não está preparado para utilizar uma mão só na rédea, normalmente com freio fixo, ele vai te dar um pouco mais de dificuldade. Uhum. Uma outra coisa, Leonardo, que eu gostaria que você já assistiu outros vídeos teus, que você comenta, né, sobre a mão do cavaleiro, né? Independente da embocadura, a mão do cavaleiro importa muito, né? A maneira como ele conduz o animal, né? Então, normalmente, né, para dar aula, para ficar didático, eu sempre falo, né, olha, imagina que você está com um tijolo no meio da mão, né,
e fazendo jóia aqui, né, com a mão para cima. Então, num primeiro momento, quando está iniciando o cavalo, sai de pulo, no bridão, eu falo que a primeira movimentação de mão, você colocar a palma da mão para baixo e esticar o cotovelo e mover lateral, né? Estica a mão, move lateral, com o cotovelo esticado. Meu cavalo está seguindo bem o focinho, daqui a pouco, quando ele estiver mais flexível, de pescoço, flexionando um pouco mais a costela, essa mão que ia lateral e abria, vai continuar alta e eu vou trazer essa mão na direção do meu quadril. Vou trazer essa mão na direção do meu quadril. Então, essa mão fazia isso, agora vai fazer isso, né? E depois, quando esse cavalo começar a sair mais das minhas pernas e tal, eu quero começar a ensinar esse cavalo a sair da rédea de fora, né? Então, eu vou começar a ladear esse cavalo, né? Usando perna e mão e encostando a rédea de fora, como se eu fosse fazer um arco reverso. E aí, dessa forma, eu começo a trazer a minha mão no ombro contrário. Então, mão direita na direção do ombro esquerdo, mão esquerda na direção do ombro direito. Vai chegar um momento que essas duas mãos vão se cruzar aqui e essas rédeas vão se cruzar. É um momento que eu já posso começar a segurar com a mão só nas rédeas, porque quando eu puxar para a esquerda, que a rédea direita encostar no pescoço, ele vai sair da rédea de pescoço, tá? Mas isso é um processo, né? Não é no primeiro momento. Isso aí o cavalo já tem que estar flexível saindo da sua perna. E ele tem que entender que quando a rédea encosta no pescoço dele, é para ele sair para o lado contrário. Uhum. Então, é um resumo, né, do que a gente fala aí da utilização da mão. Eu gosto de fazer isso para poder ficar didático, né? No curso facilita para o pessoal. Certo. E a gente tem bastante também perguntas no sentido de esses animais que estão pesados de boca. O que você tem a dizer? Inclusive, as pessoas até, muitas vezes elas informam que estão usando embocaduras assim com bastante ação, mas o animal está pesado, está difícil para segurar, para virar para os lados. O que pode ocasionar isso? Então, na verdade, um cavalo que é pesado de boca é porque você é pesado com a mão. Você está o tempo inteiro apoiando na boca do seu cavalo. Então, você vai desensibilizando essa boca. Essa boca vai aprendendo a apoiar na sua mão. Então, eu sempre faço uma analogia como se fosse um carro que você esqueceu de soltar o freio de mão. E você andou um pouquinho com o freio de mão e depois soltou o freio de mão. Ou que o freio de mão não estava muito puxado, você esqueceu e andou com o freio de mão puxado. E aí você vai fazendo sempre isso. Daqui a pouco o seu freio de mão não funciona mais. Ele não serve mais para nada, porque você já gastou ele. Então, se você anda o tempo inteiro pendurado na boca do seu cavalo, você está gastando o freio de mão. Porque a boca de um cavalo, o freio de um cavalo, foi feito para guiar, né? E para parar. O que acontece é que muitas pessoas, isso acontece bastante nos nossos cursos, você presencia isso o tempo inteiro, é que as pessoas andam apoiadas e acaba, muitas vezes, usando as rédeas de apoio, de equilíbrio. Tá? O equilíbrio é no quadril, é nas pernas, no estribo. Rédea foi feita só para guiar. Então, às vezes, o cara desequilibra, vai lá e pendura na rédea, né? O cara vai cair, segura na rédea. Né? Quantos casos a gente conhece de cavalo que boleou? Por quê? Porque ele empinou e o cara desequilibrou e puxou mais. E aí o cavalo vai cair para trás. Né? Então, as pessoas precisam começar a aprender que freio é para você flexionar, direcionar, reduzir e parar. Mas é natural que isso aconteça e as pessoas começam, que não têm esse conhecimento, comecem a usar freios cada vez com mais artifício. Né? Então, não deu certo com o bridão, vou botar um freio bridão. Não deu certo com o bridão, vou botar um freio bridão torcido. Agora eu vou botar um bem pernudo, agora eu vou botar um bocal alto. E o seu cavalo não vai ficar bom nunca, porque a sua mão não mudou. Né? Então, o que faz cavalo é a mão, não é freio. Né? Eu sempre falo, se freio fizesse cavalo bom, você ia lá e imitava o cara que foi campeão mundial de rédea e comprava o freio igual dele. Mas não é o freio, é a mão do cara.
Então, você precisa a ser sutil com a mão, a ser suave com essa mão, aprender, ensinar seu cavalo a se flexionar quando você tirar a folga da rédea, com mão e perna, claro, né? Mas chega um momento que se você não tem artifício, daqui a pouco você pode botar um arame farpado na boca do seu cavalo, que você vai cortar a boca dele inteira e mesmo assim você não vai conseguir fazer ele parar, tá? Então, cavalos de corridas, eles usam bridões, né, grosso, de forma que quando você apoia, quanto mais o cavalo apoia, mais força ele tem para correr, tá? E não é o que a gente quer. Claro que a gente tem algumas raças, né, de marchadores, por exemplo, que é importante que o cavalo tenha um leve apoio. Mas uma coisa, ele tem um leve apoio, outra coisa, ele está pendurado na sua mão para poder marchar, tá? Então, é um tema também difícil de explicar aqui, mas é importante que essas pessoas que têm essa dificuldade, comecem a buscar informação sobre como flexionar um cavalo. Então, eu sempre falo nos cursos que eu tenho que ensinar um cavalo que aqui está a boca dele e ele tem que ensinar que é daqui para trás. Ele nunca pode enfrentar a minha mão, né? Então, ele começou a enfrentar a minha mão, eu vou sempre parar, fazer ele recuar, parar, fazer ele recuar, flexionar nuca, né? Levantar a coluna, apoiar nos posteriores, tá? E aí, dessa forma, toda vez que eu tirar a folga da rédea, ele vai aprender. E se eu tirei a folga, é para ele reduzir, é para ele diminuir, é para ele parar. Vai depender do calibre da minha mão. Preciso calibrar essa mão de forma que o cavalo consiga entender se eu pedir para ele reduzir ou pedir para ele parar, tá? Então, isso é importante que você tenha essa mão suave, sutil e, às vezes, quando necessário, que você seja um pouco mais firme, mas nos momentos necessários e não o tempo inteiro. Então, você vai ser firme para ensinar. Então, você vai usar um freio mais firme, um freio mais forte, com mais pega, para correção. Já falei isso aqui antes. Então, freios de correção, você usa alguns dias, depois volta para a situação anterior, tá? Então, claro, como falei, isso vai depender muito da raça e da modalidade e da linhagem, né? Então, isso não se aplica, por exemplo, a cavalos de corrida de linhagem da boa, que sempre é importante que você entenda que são cavalos que vão correr na velocidade máxima e que você precisa ter um freio com mais pega. Eles têm um pouco mais de dificuldade de flexionamento do cavalo de linhagem de trabalho. Mas é possível também, e com paciência e com tempo você consegue fazer com que isso aconteça. E é possível, Leonardo, eu usar sempre o side pull, ou seja, eu não adotar uma embocadura para o meu cavalo? É possível, é possível. Os índios, né, utilizavam só um buçal, né, em volta do focinho e tudo mais. Mas eu sempre respondo essa pergunta fazendo uma comparação, uma analogia, né, ao airbag de um carro, né? Então, assim, meu carro tem airbag, ele está ali, mas eu nunca quero usar. Eu nunca quero precisar usar. E quando eu falo que eu vou trocar o side pull com bridão, com freio, é como se fosse um airbag. Eu vou ter, às vezes, um freio de perna, mas a rédea vai estar frouxa, vai estar fazendo barriga, tá? Mas, se for preciso, eu tenho ali uma ferramenta que eu possa dar um pega a mais, né? Como caramba, acabei de falar. O airbag? O airbag. Como o airbag que vai me salvar na hora que eu preciso. Então, às vezes, já aconteceu da gente estar fazendo exterior com cavalos chucros, de side pull, e sair uma codorna dentro do mato fazendo barulho, e aí o cavalo assusta e você, com o side pull, às vezes não consegue ter a força da ferramenta para você trazer a situação de volta para a sua mão. E às vezes, quando você tem um bridão mais forte, um freio mais forte, você consegue. Então, você reorganiza e depois volta para o normal, tá? Eu gosto muito de usar o side pull, mas no primeiro momento. Eu não indico ficar com ele a vida inteira.
Mas é possível? É. Você tem um cavalo de índole muito mansa, que não se assusta com as coisas, que é muito calmo, e você quer só passear, quer só fazer cavalgada e tal, você tranquilamente pode fazer isso com um side pull. Agora, se é um cavalo que vai trabalhar mais forte, é um cavalo que vai para o esporte e tudo mais, é importante que você tenha uma ferramenta que vai te proporcionar uma lapidação melhor. Certo. Bom, esses foram os esclarecimentos, né, sobre a forma com que o Leonardo trabalha, né, Leonardo, com as embocaduras. Que lembrando que cada treinador tem uma forma, né, de trabalhar. Exatamente. Não é isso seja uma coisa absoluta. É o que funciona para mim, né? É o que eu gosto. E é importante dizer que assim, a gente está sempre com a cabeça aberta para novos aprendizados e para novas embocaduras, que é todo dia eu crio uma embocadura nova. Legal. Então, pedindo se alguém tiver mais algumas dúvidas, pode deixar no campo de comentários que a gente vai responder para vocês. Legal? Isso Leonardo? aí. E você que assistiu o vídeo, gostou, deixa aí o seu like, que é importante para a gente, e acione aí o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente está preparando. Legal. E lembrando que o Saiba Mais LF, você pode assistir em toda quarta-feira. Toda quarta-feira vai ter um vídeo novo para você. Legal? Muito bem. Valeu, pessoal. Obrigado. Tamo junto.